Romanos capítulo 13, versículo 1 a 8, que diz assim a palavra do Senhor: toda a alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há fora ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade, resiste às ordenanças, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação, porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a potestade? Faze o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois, não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus, é vingador para castigar que faz o mal. Porque é necessário que lhe estejais sujeito, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis: a quem tributo, tributo; a quem imposto, imposto; a quem temor, temor; a quem honra, honra. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpre a lei. Amém? Hoje o grande estudo deveres civis, morais e espirituais. Não sei se conseguiremos passar todos eles nesse estudo hoje, mas segundo o estudo Maravilhosa Graça, nós estamos no tema deveres civis, morais e espirituais. Pastor, eu não sei nem o que é dever, eu não sei nem o que é civil, nem o que é moral, nem o que é espiritual. Nós vamos aprender pela Bíblia, porque tudo vem de Deus, até a autoridade. Dando prosseguimento ao estudo das epístolas aos Romanos, que nós estamos estudando, nós estudaremos o capítulo 13 hoje. Nesse capítulo, Paulo mostra que a nossa vida de fé em Jesus Cristo precisa ser revelada em nossos relacionamentos interpessoais. E nós vemos, meus irmãos, que em Romanos 12, o apóstolo Paulo abordou o nosso relacionamento com Deus. Já vimos algumas terças-feiras passadas. No Romanos 12 também nós vimos relacionamento com nós mesmos. Romanos 12, 3 a 8, nós vemos relacionamento com os nossos irmãos, como foi na terça passada. E agora no capítulo 13, ele analisa mais 3 tipos de relacionamento, que é o relacionamento com a lei, com as autoridades e com o próprio Deus. Falando de relacionamento, nesta lição ainda, Paulo trata nesse capítulo a respeito da relação dos crentes com as autoridades. Aqui nós vemos 3 tipos de leis, ou 3 tipos de autoridades, tudo baseado numa lei só. Nós temos que respeitar a autoridade espiritual, nós temos que respeitar a autoridade eclesiástica, e nós temos que respeitar a autoridade jurídica. Ninguém consegue fazer nada sem ninguém. Uma
complementa a outra, uma depende da outra. Pastor, não dá para mim abrir uma igreja clandestina? Não, porque você está contra a Bíblia. Eu posso ser um pastor aqui na Austrália clandestino? Não. Primeiro, a Bíblia diz que nós temos que viver o que prega e pregar o que vive. Não dá para você pregar a verdade se você tem uma vida de mentira. Pastor, posso abrir uma obra missionária sem estar regularmente registrado na cidade ou no país? Não. Embora exista, mas não pode. Porque Romanos 13 nos dá base. Nós temos que sujeitar as autoridades. Quando a Bíblia diz as autoridades, nós temos vários tipos de autoridade e precisamos respeitar elas gradativamente. Não posso adorar a Deus, obedecer a Deus e desrespeitar a autoridade aqui na terra. Não adianta de nada eu dizer que sou um cristão, fiel a Deus, obediente a Deus, mas quando chega para me pagar um tributo, quando chega para me pagar alguma coisa aqui na terra, que é dever, nós estamos em falta. Nós burlamos a lei, nós compramos cartas, nós falsificamos documento. Não, Deus não se agrada disso. Por isso que Jesus fala que nós temos que dar a César o que é de César, que é coisas, autoridades aqui na terra, e a Deus o que é de Deus, que é a autoridade do céu. Por isso que hoje nós iremos começar a falar um pouquinho dos deveres, relacionamento do homem com Deus, com o jurídico e com a casa do Senhor. Precisamos aprender algo, meus irmãos. Precisamos aprender. Em primeiro lugar, nós temos aqui os deveres civis. Deveres civis. Muitos hoje, aqui na Austrália, por exemplo, eles fazem contratos, eles fazem papéis, para quê? Para tentar burlar os deveres civis, para tentar entrar no país, para tentar fazer, irmãos, não é certo fazer isso. Eu já aconselho os irmãos, entendeu? Não é certo fazer isso. Nós temos que fazer as coisas perante a lei. Romanos 13, 1 a 7. Nós vamos aprender algo sobre isso. Na situação normais, os cristãos devem ser alguns dos melhores cidadãos em qualquer país. Nós temos que ser os destaques. Nós. A Bíblia diz que nós temos que ser irrepreensível. Não dá para ser assim. Às vezes nós pegamos uma multa, entendeu? Às vezes a polícia paga, às vezes vem lá né? Mas porque nós não somos perfeitos, mas a Bíblia nos cobra para procurar a ser um exemplo perante a sociedade. Nós somos cristãos, nós temos que ser os melhores cidadãos da face da terra. Nós, tem que partir de nós o exemplo. Respeitando a lei, aqueles que exerceram a autoridade, mas no caso de governos que procuram a se exaltar a si mesmo ou desobedecer a Deus. Vamos falar um pouquinho sobre a natureza do Estado. A natureza do Estado. Meus amados, o apóstolo Paulo, ele parte do princípio de que toda autoridade é constituída por quem? Por quê? Quando Jesus estava lá perante aquela autoridade, a autoridade falou bem assim: ei, tu não sabe que eu tenho poder para te soltar? Você se lembra? Jesus estava prestes a ser crucificado, e Jesus fala bem assim: nenhum poder teria sendo do alto não tivesse sido concebido. Toda autoridade vem de Deus. Romanos capítulo 13, abre, fica lá com a Bíblia aberta, no versículo 1 diz bem assim, ó: não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que já foram ordenadas por Deus. Entendeu? Não há potestades que não venha de Deus.
Nós vemos aqui, meus irmãos, algo interessante quando vemos o nosso relacionamento com as autoridades. Muitas das vezes nós vemos a autoridade, desobedecemos ela e achamos que estamos certos. Tem algumas partes que nós podemos desobedecer, a Bíblia nos apoia. Ô pastor, você está ensinando nós a ser anarquistas? Não anarquistas, mas eu vou provar para você que a Bíblia nos dá apoio para desobedecer as autoridades em certas partes. Quando eu vejo, Paulo menciona autoridades superiores em Romanos 13, versículo 1. Está referindo-se ao Estado, com seus representantes oficiais. Paulo não defende aqui nenhuma forma específica de governo, mas afirma que esse governo é uma instituição divina. É Deus quem levanta e é Deus quem depõe. Aqui está um louvor que foi louvado aqui agora para confirmar o tema da mensagem. Eu posso exaltar e eu posso abater. Entendeu? E fechou que nem uma uva. Como diz o catarinense, é batata, né? Eu sei que alguns estão pensando que é repolho, mas é batata. Entendeu? Meus amados, tem um escritor que diz bem assim, ó, que apenas 3 organizações terrenas foram instituídas por Deus. A primeira organização terrena é a família. A segunda organização terrena é a igreja. E a terceira organização terrena que Deus constituiu aqui na terra é o governo. 3 organizações que Deus constituiu aqui na terra: família, igreja e governo. Todas elas veio de Deus. Todas elas, quando Deus fez, viu Deus que era mal. Todas elas, quando Deus fez, viu Deus que era não, mal não. Todas elas que Deus fez, viu Deus que era isso, bom. Não, porque parecia mal vocês falar assim. No decorrer do século, as relações do Estado com a igreja têm sido notariamente controversas. 4 modelos principais já foram tentados e erastianismo, tá? E nós vemos aqui 4 verdades básicas são abordadas pelo apóstolo no texto em tela. A primeira verdade, a origem da autoridade. 13, versículo 1. A autoridade procede de quem? De Deus. Ali diz: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. O apóstolo Paulo deixa claro que nenhum indivíduo está isento dessa sujeição. Nenhuma pessoa desfruta de privilégios especiais, dizendo assim: eu me autopromovi, eu fui colocado lá, eu me coloquei. Não. Uma vez um camarada, vocês vão entender qual é a história. Ele estava no seu palácio, estava lá no seu palácio, olhando suas construções, seu patrimônio, sua cidade. Daqui a pouco ele falou bem assim: não é esta Babilônia que eu construí com as minhas próprias mãos? O que aconteceu com ele? Foi comer capim por 7 anos. Porque tudo que você tem foi Deus que te deu. Então não se engrandece, porque você pode parar num passo. Sabe aquele que diz, aquele ditado que diz assim, ó, tá pastando? Veio lá da Babilônia. Veio lá daquele camarada chamado Nabucodonosor, que quis ser orgulhoso, dizendo: fui eu tenho porque eu fiz, eu tenho porque eu consegui, eu tenho porque eu sou. Ei, o eu sou está lá em cima. Nós não somos nada. O eu tem que
está no meio da palavra Deus. Se o teu eu não está no meio da palavra Deus, tu vai parar no meio do pasto. Quando a Bíblia fala, Paulo diz que Deus é a fonte de toda autoridade, e os que o exercem fazem por delegação divina. A autoridade precisa reconhecer que a sua autoridade é delegada. A autoridade que reconhece que a autoridade que ele tem veio de Deus, ele tem uma vida longa no poder. A autoridade que não reconhece isso, a vida dele não é longa, ou se for uma vida longa, é uma vida de sofrimento. A Bíblia diz também que o compromisso de obedecer à autoridade, 13:1 ainda diz: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Primeira autoridade que nós temos, nós vimos no primeiro mandamento: honra a Deus sobre todas as coisas. E a atitude que devemos ter em relação às autoridades é sujeição. O que é sujeição, meus irmãos? O que é sujeição? Essa palavra está lá no versículo quando fala de marido e mulher. Vós, mulheres, sujeitais a vossos maridos. Quando a Bíblia diz, eu acho que é em 1 Coríntios, não me foge a memória, quem sabe de cor vai dizer. Quando a Bíblia diz, vós mulheres, sujeitai a vossos maridos, não está dizendo, vós mulheres, vocês são obrigados a obedecer a vossos maridos. Vós mulheres, vocês são as escravinhas de vosso marido. Vós mulheres, você não pode falar nada, porque senão vocês vão ser humilhados de cima e embaixo. Não. A Bíblia está dizendo, vós mulheres, vocês são sujeitas aos seus maridos. E essa palavra no original está dizendo voluntariamente, sem ele pedir. Vocês de coração, vocês estarão do lado dele como adjuntora. O que é uma adjuntora? É a segunda pessoa. É aquela que está ali. É aquela que quando um cai o outro levanta. É aquela que se o marido não está, ela responde pelo marido. É a mesma autoridade. Mas elas têm que estar sujeitas ao marido voluntariamente, não por obrigação. Tem um marido que exige da mulher, tem um marido que obriga a mulher, tem um marido que é um Fidel Castro dentro de casa, que é um Hitler dentro de casa. Ei, cuidado. Não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia ensina a você trabalhar tudo com amor. Nós vamos falar sobre amor um pouquinho mais para frente. Entendeu? Somos cristãos, somos cidadãos. E o cidadão, uma sociedade é constituída de família. E se a família está mal, a sociedade está mal. Por que hoje o Brasil está um péssimo país? Porque a família está uma péssima. E não vem me dizer que a família está bom, porque não está. Não está. Tem muita família vivendo de fachada, tem muita família vivendo de aparência. Tem muita família que fora é uma coisa, dentro de casa é outra. Tem muita família que faz propaganda enganosa. Nós temos que cuidar com isso. Porque o que constitui a sociedade é uma família. O que constitui a família é Deus. Se Deus não está como base da família, a família está quebrada. Falando de compromisso em obedecer, nós vemos no capítulo 13, versículo 5, acompanha lá. A Bíblia diz bem assim, ó: é necessário que lhe sejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. A obediência à autoridade não tem o caráter de resignada à submissão inspirada por temor ou medo, seja de multa, seja de prisão. Sua obediência não se dá só por medo das consequências. Tem gente que só obedece porque sabe que vai apanhar. Tem filho que não era porque sabe que o pai vai bater. Tem filha que não apronta porque sabe que vai sobrar, mas no desejo do coração é de aprontar.
Entendeu? Olha aqui, ó, você obedece por questões de consciência. Você sabe que se você errar, a tua consciência vai pesar. E é tão ruim quando a tua consciência está pesada. É tão ruim quando você tem algo na consciência que fica martelando. Meu Deus, eu fiz aquilo. Nossa, eu não consigo dormir. Eu preciso ir lá conversar. Eu preciso ir lá me acertar. Eu preciso. Não dá, meu Deus, não dá. Quem tem a consciência boa, não vai ficar impune. Olha só, pois aceita que a autoridade vem de Deus. Quando obedece à autoridade, obedece a Deus. Irmãos, nós temos mais algo interessante no capítulo 13. A autoridade, a atitude de não resistir à autoridade, quando nós não precisamos obedecer à autoridade, quando nós temos o respaldo de Deus em não obedecer à autoridade, em desobedecer à autoridade. Toda autoridade é constituída por Deus, mas nem toda autoridade obedece às leis de Deus. Agora nós vamos para a Bíblia. Capítulo 13, versículo 2 diz: de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e aos que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Porém, a autoridade tem que estar balizada nas leis de Deus. Se você obedece às leis de Deus, você jamais vai desobedecer às autoridades. Mas se as autoridades desobedecem às leis de Deus, você não é obrigado a obedecer às leis da autoridade. A Bíblia diz, a expressão se opõe, lá do capítulo 13, versículo 2, significa lançar em batalha contra. Paulo fala sobre resistência formal, planejada, proposital e sistemática. Se você desobedece à autoridade, você está se opondo, você tem uma intenção. Por que você está desobedecendo? Por que você não está pagando o imposto? Por que você não está andando na velocidade certa? Por que você não está fazendo o que as leis da terra pedem para fazer? Tem que ter uma intenção, tem que ter uma resposta. Pastor, por que eu não estou fazendo isso? Por quê? Porque eu não quero. Tá, mas o porquê você não quer? Tem que ter uma justificativa. E se essa justificativa for baseado na moral e na palavra de Deus, tu não está desobedecendo a Deus. Mas se essa justificativa não tem base na palavra de Deus, você simplesmente está indo contra a lei, você está sendo um anarquista. E Deus não se agrada desse tipo de comportamento. A resistência que podemos ter não é ao princípio de autoridade, mas ao desmando da autoridade. Quando a autoridade foge do seu caminho, quando deixa de ser ministro de Deus para fazer o bem e punir o mal, quando oprime, quando se corrompe, quando torce as leis ou elabora leis injustas de opressões, quando cria meios e instrumentos para empoliar os fracos, quando suborna nos tribunais, quando arrebata o direito do inocente, quando ama o luxo e esquece a fome e a miséria do povo a quem governa, quando promove a idolatria, induz o povo a se desviar, quando colabora com a depravação moral e o desbarrancamento da virtude, então esse governo precisa ser alertado. Aí entra o papel do cristão. Se o governo está fazendo algo que você sabe que fere os teus princípios, que você sabe que te afasta de Deus, que você sabe que é contra as leis morais, civis e cerimoniais e leis espirituais também, então você sabe que o dever seu é alertar o governo. Samuel sempre foi alertar Saul. Davi foi alertado por Natã e muitos outros reis. Acabe foi alertado por Elias.
Herodes foi alertado por João Batista. Por quê? Porque estava exigindo coisas. Precisa ser alertado como João Batista alertou Herodes, como Amós alertou Jorão 2, como os apóstolos alertaram no Sinédrio da Judéia. E aí vai pedrada. Quando o governo se desvia da sua rota e se rebela contra a autoridade de Deus, promulgando leis contraditórias às leis de Deus, por exemplo, a desobediência civil, promulgando leis que concordam com o casamento de homossexuais, promulgando leis que concordam com a prática do aborto, promulgando leis que concordam com as drogas. Esse governo precisa ser alertado. Esse governo precisa ser confrontado. Aí entra aquele versículo que diz bem assim: não se conformeis. É muito fácil você assistir o jornal e dizer assim: meu Deus, Jesus está voltando. Nossa, que desgraça, é sinal dos últimos tempos. Deus não quer que você fique sendo um comentarista. Deus quer que você se levante e se levante indignado e faça alguma coisa. A palavra de Deus fala: não se conformeis com esse mundo. Não se conforme. Se levante, prega a palavra, denuncie o pecado, faça alguma coisa. A Bíblia diz, a Bíblia fala algo aqui, meus irmãos. Olha aqui, ó. A desobediência civil se torna um dever cristão, ó, e precisa resistir como as parteiras hebreias resistiram lá do Egito. O que elas fizeram, pastor? Êxodo 1:17. O que elas fizeram? Abre lá. O que as parteiras hebreias fizeram? Êxodo 1:17. As parteiras, porém, temeram a Deus. Olha só, quem é a autoridade maior? Da onde vem a autoridade maior? De Deus. As parteiras conheciam a Deus. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Ei, o rei era uma autoridade, correto? Designada por Deus, com certeza. Porém, não obediente às leis de Deus. Eu não sou obrigado a obedecer às leis do homem, se as leis do homem ferem as leis de Deus. As parteiras temeram a Deus e não mataram, não fizeram. Disseram antes, conservaram os meninos com vida. Precisa resistir como Mesaque, Sadraque e Abednego resistiram às ordens de Nabucodonosor para adorar a sua imagem. Daniel 3:15-18, lê bem alto para nós. O que eles fizeram? Daniel capítulo 3, versículo 15-18, bem alto. Daniel capítulo 3, versículo 15-18. O que diz ali? Aqui. Isso.
Olha só que interessante. Se estáis prontos quando ouvires o som da buzina, para prostrares e adorares a estátua que eu fiz. Isso é o rei Nabucodonosor que está falando. E se caso vocês não se prostrar perante a minha estátua, era uma lei que o rei estava falando, vocês vão para a fornalha. Agora o que eu acho interessante é que o servo de Deus, cheio do Espírito Santo, chamado para combater o inferno, a resposta dele foi bem assim: olha, eu nem vou responder o senhor, eu nem vou perder tempo com esse tipo de conversa, eu nem vou refutar. O que ele diz mais aqui, ó? Olha aqui, respondendo Sadraque, Mesaque e Abednego: não necessitamos de responder sobre esse negócio. Tu sabe, rei, que você está fazendo essa lei só para nos ferir, porque você sabe que nós não se dobra. Porque o segundo mandamento diz bem assim: não se prostrar a ídolos nenhum, não terá outros ídolos, não farás imagens de escultura. Tem muitos cristãos hoje que estão se prostrando para imagens, estão se prostrando para escultura, estão se prostrando para Sadraque, para estátua de Nabucodonosor. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego, mesmo ameaçado, eles não se prostraram. E o rei ameaçou dizendo assim: eu quero ver o Deus que vai tirar vocês desse. Irmãos, tem muita gente que fala isso para você, talvez até lá no frigorífico: eu quero ver o Deus que vai fazer você fazer isso. Aí você responde: não cabe a nós responder. Mas o Deus que nós servimos, se não livrar nós da fornalha, vai livrar nós na fornalha. E é mais gostoso ser livrado dentro da fornalha do que fora. Quando Deus livra nós fora, o povo não acredita. Agora quando Deus livra nós dentro da fornalha, aí o rei olha para lá: não morreu, irmã Lenice, não morreu, irmã Cleonice, era para estar morto, desgraçado, tira para fora, cheira ele, nem cheiro de queimado, nem marca, nem o cabelo. O camarada, e tinha, eu mandei 3, tinha 4 lá dentro. E o quarto era semelhante ao Altíssimo. Ei, Nabucodonosor nem conhecia o Deus Altíssimo, mas ele sabia que existia um Deus lá em cima. Então com certeza, quando ele viu o quarto lá dentro, irmã Clédice, aquele Deus que ele viu lá dentro não tinha nenhuma comparação com os deuses que ele via aqui na terra. Ele tinha que saber: esse Deus é lá de cima. Porque para livrar o camarada de dentro da fornalha, para livrar os 4, e eles estão cantando: glória a Deus, aleluia, oh, ninguém vai te tocar, ninguém vai te deter, e se te acusar, eu defendo você, eu te eles ainda chutavam aquelas, vamos fazer mais fogo aqui, vai, aquece mais, que o negócio aqui tá bom. Mas eles não se prostraram com a lei de um rei ímpio. Quando a Bíblia fala de desobedecer também, precisamos resistir como Daniel resistiu a trama que lhe armaram para não orar a Deus. Daniel capítulo 6 versículo 10 diz o que? Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, como havia em seu quarto janelas abertas para a banda de Jerusalém. Daniel entrou na sua casa. Daniel sabia que alguém tramou contra ele, porque Daniel era conhecido na cidade da Babilônia como um homem de oração. Presta bem atenção aqui, meus irmãos. Daniel era conhecido na cidade da Babilônia como homem que tinha o costume de dobrar os seus joelhos. Agora, o que mais interessante eu quero compartilhar com os irmãos
é que a Bíblia menciona lá, dá uma olhada lá em Daniel capítulo 6, versículo 10, algo entre parênteses ali, que diz que no quarto de Daniel tinha muitas janelas, mas estas janelas davam para a banda de Jerusalém. Eu quero chamar uma atenção para vocês. Algo muito sério que hoje o cristianismo está vivendo. Estão vivendo um cristianismo empobrecido, um cristianismo sem poder, um cristianismo sem santidade, e o cristianismo com janelas que não está para a banda de Jerusalém. Deixa eu fazer uma pergunta séria para você. As janelas que você abre, elas estão direcionadas para Jerusalém? As janelas que você abre, elas estão direcionadas para Jerusalém? Você está entendendo o que eu estou falando? Quando você entra no teu quarto, quando você entra no teu escritório, quando você entra lá no teu trabalho, tu vai orar, e as janelas que você abre, vai para a banda de Jerusalém. Ah, pastor, na realidade, na cidade ninguém conhece que eu sou uma pessoa de oração. Eu sou muito conhecido nas redes sociais, mas não como uma pessoa de oração, não como uma pessoa cristã. Eu sou conhecido pela minha sensualidade, eu sou conhecido pelo meu corpo, eu sou conhecido pelas piadas, eu sou conhecido pelas coisas, mas não com as janelas que vai para a banda de Jerusalém. Daniel sabia que eles tinham feito escrito uma lei que por 30 dias ninguém podia pedir nada, pedir orar para Deus nenhum, a não ser ao Deus, ao rei. Por que eles faziam isso? Fizeram isso porque sabiam que Daniel era um príncipe em destaque, ele era um presidente em destaque ali no palácio do governo, e eles queriam derrubar Daniel, mas não sabiam como. Vamos pegar ele na oração. Daniel sabia que foi assinado, irmã Karina, mas mesmo assim tu acha que ele ficou com medo? Não, ele chegou, e teve alguém que chegou lá e disse: Daniel, agora tu cuida, porque agora tem uma lei aí. Pegou orando, vai para a cova. Vai chegar uma hora, irmão Osmir, cooperador irmão Osmir, que alguém vai chegar lá na tua casa e vai dizer assim: agora vocês param um pouco de ir na igreja, porque se a polícia pegar, bater lá na igreja e ver vocês lá reunidos lá, vai tudo para a cadeia. Ou você sabe que tem gente só esperando que isso acontece, porque quase não tem vontade de vir para a igreja. Então não vê a hora que a perseguição começa para eles nem sair de casa. Mas olha só, Daniel, para de orar. Por quê? Porque o rei colocou uma lei lá, por 30 dias ninguém pode pedir nada a ninguém, a não ser a ele. Falei: eu não. Oxi, me está me estranhando? Vocês conseguiram mudar minhas vestes, correto? Conseguiram mudar até meu nome, correto? Conseguiram, tentaram mudar a alimentação, correto? Agora, meu Deus, você não consegue mudar não. Ah, não, aqui dentro não mexe. Pode te obrigar a fazer qualquer coisa, mas aqui dentro não mexe. Daniel subiu para sua casa, como diz lá no versículo. Daniel abriu as janelas da sua casa para a banda de Jerusalém, dobrou o joelho na janela para a banda de Jerusalém e começou a orar sem medo. Mas não demorou muito para que alguém fosse lá no rei. Rei, você sabe aquele dito? Sei, pois é. Daniel orou. O rei se assustou, porque o rei tinha confiança no Daniel, só que não sabia que os outros que trabalhavam junto com ele eram traíras.
armaram contra Daniel. E para onde Daniel foi? Cova dos leões. Daniel morreu? Diácono Modaélio? Claro que não. Quem tem compromisso com Deus não morre. Se morre, morre com vitória. Se morre, morre com vitória. Entendeu? Tem muitas pessoas que abrem mão para o mundo, faz aliança com o mundo, faz qualquer coisa pelo mundo e esquece do compromisso com Deus. Não se dobra para o mundo, porque você está quebrando a tua aliança com Deus. Quando eu vejo mais um exemplo, meus amados irmãos, nós vemos que precisamos resistir como os cristãos primitivos resistiu para não adorar o imperador romano, ainda que selando essa resistência com o próprio sangue, incendiados nos jardins de Roma, rasgados por feras no Coliseu, eles não negaram. O início da igreja primitiva, nós estamos num estudo muito lindo lá em Biluíla, no culto de ensino. Esse domingo foi uma bênção. O início da igreja primitiva começou assim, ó, não sentado que nem vocês, um som bonito, gostoso, ar ventilado, não. O início da igreja foi assim, ó. Cristãos amarados em cepos, incendiados, famílias todas. Já pensou a tua família agora ser levada para dentro do Coliseu? Você com os teus filhos, David, tá ali, Júnior, Radassa, Guilherme, Camila, né? Todo mundo ali, Emily, né? Todo mundo lá, família toda lá. Porque vocês não negaram a Jesus. Ó, o Senhor ama a mensagem da cruz. Você não negou, você não nega. E aí você leva lá no meio um monte de gente, milhares e milhares de gente ali torcendo para a tua morte, assim como torceram para a morte de Cristo. Crucifica, crucifica, crucifica. Muitas das vezes pessoas que você orou para ser curado, pessoas que você orou para Deus abrir as portas, pessoa que você orou, ajudou, foi lá e fez de tudo, essas pessoas estão lá, crucifica, 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 estão lá gritando a tua desgraça. Aí solta os leões, aí põe fogo nas pessoas. Você vê teus filhos ser estraçalhados, você vê tua família ser estraçalhada, você é estraçalhado. Tudo por amor a Cristo, para não se sujeitar à autoridade, autoridades do inferno aqui na terra. Meus amados, quando eu vejo a palavra do Senhor, eu vejo algo ali em 1 Reis, capítulo 21, versículo 3, diz bem assim, ó: se o Estado exige aquilo que Deus proíbe, ou então proíbe o que Deus ordena, então como cristão, nosso dever é claro, resistir, não sujeitar-nos, desobedecer o Estado, a fim de obedecer a Deus. 1 Reis, capítulo 21, versículo 3, diz bem assim, ó: porém Nabote disse a Acabe: guarda-me, ó Senhor, de que eu te dê a herança dos meus pais. Acabe queria a vinha de Nabote, e Nabote disse: isso aqui é uma herança, eu não posso dar. Não, mas eu quero que você dê. Não, eu não posso dar. Mas eu quero, não posso. Jezabel foi lá e botou uma lei. Nabote desrespeitou o rei Acabe. Pronto, foi morto Nabote. Acabe ficou com a vinha. Nabote morreu perdedor? Não. Nabote morreu vencedor. A Bíblia fala em Daniel 3:18: e se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Por que os jovens falaram isso? Porque eles conheciam o Deus que servia. Quando a Bíblia fala em Daniel 6:12 também diz: então se apresentaram. Olha só quem se apresentou: aqueles que queriam a ruína de Daniel. Se apresentaram e disseram ao rei: no tocante do mandato real, porventura não assinaste um edito, pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, por espaço de 30 dias, não a ti,
ó rei, seria lançado na cova dos leões? O rei confirmou, sim, pois é. Daniel está lá na janela para Jerusalém orando. Daniel está lá na janela orando. Tem gente fazendo edito para te matar. Tem gente até que te colocou já na cova. Tem gente até que já te colocou dentro da fornalha. Você está cozinhando lá dentro. Ou talvez estão pensando que você está cozinhando. Mas dá uma olhadinha lá na história de Sadraque, Mesaque e Abednego. As pessoas que jogaram esses 3 jovens dentro da fornalha, eles morreram antes de chegar perto da fornalha. E olha que o rei mandou escolher os homens mais fortes do reino para ir pegar os 3 jovens mais raquíticos. Vai lá, pega. Vai lá. Satanás manda alguém bem forte. Vai lá, pega aquele fracote lá. Vai lá, pega a jovem Jéssica e joga na fornalha. Só que o interessante é que aqueles grandalhão morem na subida da fornalha. E você, cristão, entra de cabeça erguida. Ainda dá uma tirada de onda com o rei. Aqui? Mais para dentro, mais para fora. Aqui? Aqui, ok. Entendeu? Dá até para tirar uma selfie lá dentro da fornalha, né? Porque o cristão, ele tira vantagem em tudo. Ele tem Deus. Ele sempre vai sair ganhando. O inferno pensa que você vai morrer cozido, mas você está lá dentro cheirosinho. Nem a essência do teu perfume vai ser contaminado, porque a Bíblia diz que quando eles saíram da fornalha, eles foram levados direto ao rei. Quando o rei olhou, nem cheiro de fumaça eles tinham. E olha que a fornalha foi aquecida 7 vezes mais. Meus amados, olhando para a Bíblia, nós temos que, todavia é grave. A Bíblia diz em Atos 5:29, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. É a Deus que nós temos que obedecer. Precisamos se sujeitar às autoridades, mas o que fere os nossos princípios, não somos obrigados a obedecer, porque nós temos um compromisso com Deus. Todavia é grave pecado resistir à autoridade. Quem resiste, resiste o próprio Deus, e é rebelião contra Deus, e ninguém pode resistir a Deus, senão para a própria ruína e confusão. Por isso que Deus manda nós obedecer às autoridades. Outra coisa que tem aqui, meus irmãos, é algo interessante. Olha só, a Bíblia fala também de o propósito do Estado. Qual é a função do Estado? O Estado é responsável pela organização, pelo controle da sociedade, detém o poder do uso da força e da correção, porque Deus designou. Entendeu? Se o ladrão recebe cacetada, é porque merece. Está na Bíblia isso, e eu vou provar para você. Muitas das vezes as pessoas dizem assim, que crueldade, o policial fez isso. Não, ele tem autoridade, a autoridade que foi construída por Deus. Se você não quer apanhar, não faz coisa errada. Entendeu? Porque quem errou vai ser punido. Jesus não condenou a atitude do centurião em pregar os 2 ladrões na cruz. Não. Nós não vimos. O próprio Jesus estava na cruz também. Jesus estava inocente. Mas os ladrões da cruz, não. Os ladrões estavam lá porque fizeram alguma coisa. Entendeu? Olha só o que tem aqui, meus amados. Quando a Bíblia fala do propósito do Estado, o propósito do Estado é o seguinte, presta atenção aqui. A natureza da autoridade, ela é concedida onde? Capítulo 13, versículo 4 e 5. Visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. A autoridade, ela é ministrada por Deus. Ela é designada por Deus. Está lá no capítulo 13, versículo 4 e 5.
Entretanto, se fizeres mal, presta bem atenção nesse versículo, para você não dizer que a polícia bate porque ela é carrasca. Não, a polícia bate porque tem base bíblica. Está na Bíblia, abre a Bíblia lá e olha. Capítulo 13, versículo 4 e 5 diz bem assim, ó: entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ele traz a espada. O que a espada faz? Pois é ministro de Deus, é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Agora, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Se você obedecer, porque você sabe que vai ser punido, porque você sabe que Deus designou a autoridade para ter ordem na sociedade, para ter ordem na família, para ter ordem na igreja, para ter ordem na cidade, para ter ordem no governo. Deus designou. Pastor, mas não é isso que nós estamos vendo. É porque a autoridade não está obedecendo a Deus, por isso que tem desordem. Porque aonde tem Deus tem ordem. Deus não habita onde tem bagunça. Quando eu vejo a sua autoridade está sob a autoridade de Deus, seu poder não vem de si mesmo, não são absolutistas, não governam a parte de Deus, sem a direção de Deus, sem reconhecer a soberania de Deus, a justiça de Deus. Não governarão bem sem conhecerem a ética de Deus, os valores de Deus, os propósitos de Deus e a palavra de Deus. Tem um versículo que diz bem assim: feliz a nação. Então a autoridade que não tem Deus como Senhor, a nação sofre. Por que Israel sofreu quando Saul estava reinando? Porque Deus o abandonou no 3º ano. Saul reinou 37 anos sem a presença de Deus. Pensa como o povo sofreu. Pensa como o povo sofreu. Imagina o que Israel não deve ter passado. Como explicar a presença dessas autoridades? Mas aí o João me pergunta: pastor, se a autoridade é designada por Deus, então por que a Dilma entrou lá no Brasil? Por que o Lula entrou no Brasil? Porque eu e você votamos. Entendeu? Muitos evangélicos não quiseram votar nele, mas a maioria ganhou. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Se você tivesse pedido orientação para Deus, você jamais votaria num ímpio, você votaria num cristão. Não, pastor, os cristãos são tudo ladrão. Pois é, então vota no ímpio. Entendeu? Vota no ímpio. Se você não confia nem nos teus irmãos, vota no ímpio. Vota no estranho, que ele rouba tudo que você tem. Tira lá do teu caixa, tira lá do teu banco, rouba você nos impostos, rouba você na Petrobras, rouba você na saúde. Você hoje tem que pagar tudo particular porque não consegue enfrentar a fila do LPS. Porque você votou numa pessoa ímpia e não confiou nos teus irmãos. Ah, pastor, nós não temos candidatos evangélicos. Ah, não temos? Ainda bem que nós temos representantes lá dentro. Senão nós não poderíamos nem ter portas abertas no Brasil hoje com as igrejas. Entendeu? Porque agora, ultimamente agora, a polícia entrou dentro de uma igreja lá no Paraná, colega nosso. Além de levar os cabos, porque não conseguiram tirar o som, levaram o pastor, levaram tudo para a delegacia. E nem lei não tinha. Sabe por que temos pessoas lá dentro que combatem a lei? Porque senão hoje nós não poderíamos mais pregar no Brasil contra o homossexualismo, contra o pecado de prostituição, contra a pedofilia, contra o casamento gay.
Imagina agora alguém chegar para mim: pastor, você vai ter que casar fulano com fulano. Eu falei: não casa, porque é fora da Bíblia, é contra os princípios. Você vai ter que casar. Não caso. Eu só faço casamento de quem é cristão e bem comportadinho, senão não faço. Porque tem pessoas que só usam a igreja. Eu não gosto disso não. Tem que estar na casa do Senhor. Entendeu? Não faço. Pastor, você tem que casar, é lésbica, tem que casar, isso é homofobia. Entenda como que é preconceito. Não, Senhor, eu tenho um conceito formado, eu tenho base. Não podemos mais pregar contra o aborto? Pois é. E a PL 122 lá, que ensina as crianças desde o jardim a conhecer os órgãos genitais de outros coleguinhas, e que já vão incentivando eles a se orientação sexual, a crescer homossexual. Ei, está tudo tramitando no Congresso. E sabe como é que isso não entra? Porque tem gente lá combatendo, tem gente lá dando a cara para bater. Pessoas que muitas das vezes você chama de mercenário, estão lá batendo, estão lá levando o processo nas costas para defender o cristianismo. Coisa que eu e você talvez não teria coragem de fazer, mas de murmurar e comentar deles a gente tem. Ora por eles, irmão. Ora por eles, porque eles fazem coisas que eu e você talvez não teria coragem. Entendeu? Nós temos deputados federais lá que quando sai com a sua família para ir para a igreja, o carro dele é atacado por homossexuais, pelados, aonde eles esfregam os órgãos sexuais ali no para-brisa diante dos filhos, e ele não pode fazer nada. Aí quando ele chama a atenção de alguém, aí ele é processado, ele é homofóbico. Tá assim, meus irmãos. Quem é que está escolhendo esse tipo de autoridade? Porque se a nação cujo Deus é o Senhor, não escolhe ímpio para botar lá dentro. Ela é feliz. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Vai chegar o tempo que a perseguição vai vir, já está vindo. Vai chegar o tempo em que você vai ter dificuldade de andar com uma Bíblia. Pastor, mas hoje está tão fácil de andar com a Bíblia. Mas está tendo dificuldade de andar com a Bíblia, sabe por quê? Porque hoje até traficante anda com Bíblia. Entendeu? Acabou de sair numa notícia agora, eu e a esposa estava vendo ontem ou hoje. Um pastor, disseram que era pastor. Já jogam lá, pastor de fulano de tal, da igreja tal, estrupou uma menina de 10 anos. Quem prova que é pastor? Não é pastor, porque o camarada, ele estava num centro de recuperação, se recuperando de drogas. Mas eles jogam lá, pastor. Para quê? Para queimar a imagem da igreja. Irmãos, não está fácil ser cristão ultimamente. Não está fácil servir ao Senhor. Hoje você sair com uma Bíblia na rua, hoje você é motivo de deboche. Sabe por quê? Porque traficante anda com Bíblia. Cantores famosos estão escolhendo a Bíblia, estão gravando músicas gospel. Para quê? Para tirar os nossos filhos da casa do Senhor, com músicas sacras que adoram ao Senhor, para ir para os shows, carnavais, que tem músicas gospels, só para eles ir para lá. E você leva, muitas das vezes, você até vai junto. Para a casa de Deus você não traz, mas para fora você libera. Aí depois você chora, por que está assim, está assado? É porque você compartilha com isso. Você concorda com coisas erradas dentro da tua casa, e você reclama por que está assim. A decisão é nossa. É nós que votamos, é nós que decidimos, é nós que escolhemos, é nós que vamos colher o que estamos plantando.
e muitas lágrimas que nós estamos colhendo. É nós mesmos que causamos. Quando a Bíblia diz a natureza da autoridade, é que a autoridade vem de Deus, e nós temos que saber que a autoridade que nós temos que colocar lá na porta, lá no trono, lá na presidência, lá no reino, lá no governo, tem que ser uma autoridade que obedeça à autoridade de Deus, que seja temente ao Senhor. Caso contrário, vai se revoltar contra nós, vai tirar tudo que nós temos, vai prejudicar todos os nossos princípios, vai negociar com o inferno, vai fazer qualquer coisa, vai ser alvo fácil, vai botar a nação a sofrer. E se a nação está sofrendo, a família está sofrendo. Meus amados, quando eu vejo a autoridade de Deus, eu vejo a finalidade da autoridade. Qual é a finalidade da autoridade? A autoridade constituída tem duas finalidades. Primeiro, promover o bem. Capítulo 13, versículo 3 e 4. O objetivo do governo civil não é promover o bem-estar dos governantes, mas dos governados. O que está acontecendo hoje no governo? Quem é que está se saindo por cima? É o governo ou os governados? Quem é que está tendo casas e mansões e mansões e mansões e fazendas? É o governado ou o governo? É o governo. Entendeu? Se a autoridade é representada de Deus, se é vicário de Cristo, se é de Deus, é justo, é bom, a autoridade precisa compatibilizar-se com o caráter de quem ele representa. Imagina um presidente da República no Brasil, cristão na íntegra. Entendeu? Cristão na íntegra. Olha quantos milhões seriam designados para a saúde agora em fevereiro. Olha quantos milhões seriam designados para a saúde agora em fevereiro. Imagina se o trio elétrico que está lá na Avenida Paulista agora, nessa semana, fosse transformado num púlpito para fazer um culto evangelístico. Imagina quantas almas nós não ganharíamos. Não. Vamos investir no carnaval. Vamos investir no carnaval. E eu acho interessante, meus irmãos, que nos colégios, a partir da 5ª série, eles já liberam camisinhas de graça. Entendeu? Eu estudei no Brasil, eu sei como é que é os colégios lá, e olha que faz tempo, imagina como é que não deve ser agora. Porque sexta-feira vai ter o carnaval na cidade, vai ter o trio elétrico, vai ter todo mundo lá. Vamos lá ver, vamos lá. Por que eles liberam a camisinha? Para incentivar a prostituição, entendeu? Para incentivar aquela menina, aquele menino de 14, 13, 12 anos a se prostituir sem saber o que é. Aí chega em casa grávida, traz dor de cabeça para o pai e para a mãe, às vezes incentivado pelo sem vergonha, vai lá e aborta. Tá tudo de bom, encoberto, fica escondido, ninguém sabe de nada. Agora, se o governo fosse um governo temente ao Senhor, com certeza na semana do carnaval seria uma semana evangélica, seria uma viva São Paulo, seria uma viva Rio de Janeiro, seria uma viva Roquento. Não sei se tem carnaval aqui, seria, mas não. Vamos para frente. O que a Bíblia diz? Promover o bem-estar, promover o bem espiritual. Bem espiritual, pastor, quando o governo promove o ateísmo, outras aberrações que levam o povo a desviar da verdade, está cavando a própria sepultura e se tornando instrumento de juízo em vez de bênção. Salmo 33 e 12. Feliz a nação cujo Deus é Senhor. Engraçado que todo mundo está falando mal do Trump, né? Mas o Trump, primeira coisa que ele disse: Estados Unidos vai se voltar para Deus a partir de agora.
Aí pronto, né? Está todo mundo contra ele. Aí ele fechou as portas para a imigração terrorista. Aí pronto, está todo mundo contra ele. Aí ele está fechando as portas do dinheiro que está incentivando para drogas, essas coisas. Pronto, está todo mundo contra ele. Né? Interessante, nós deveríamos aplaudir ele, né? Não. Pastor, mas quantas famílias estão lá nos Estados Unidos? Se eles estiverem legais, eles estão bem. Se estiver ilegal, eles estão contra a lei, estão contra Deus. Entendeu? Não existe meio termo, irmão. Se você está ilegal, te conserta, porque você está contra Deus. Não existe. Se a lei manda você fazer algo legal, você tem que estar legal diante da lei. Entendeu? Tem que estar legal diante da lei. Senão, não existe isso. Promover o bem-estar político. O que é o bem-estar político? O objetivo do governo civil não é promover o bem-estar dos governantes, mas o bem-estar dos governados. Promover o bem-estar social. Pastor, o que é o bem-estar social? O governo tem o compromisso de promover a dignidade humana, estabelecer a justiça social, defender a liberdade, coibir os preconceitos, defender a humanidade e a humildade, os fracos, os desassistidos, os despossuídos. O governo tem de ser padrão de honestidade. O governo, ele não pode ser corrupto, imoral e parcial. O governo não pode ser comprado por propina. Então, num governo aonde uma pessoa temente ao Senhor lidera, é o que Batista não consegue pagar a propina. Entendeu? Num governo aonde o homem temente ao Senhor está no comando, ninguém consegue vir negociar medida provisória. Pastor, mas é filho de tal, é fulano de tal. Não, se não está padronizado na Bíblia, não fecha. Não fecha. Entendeu? Não adianta na hora da posse. Não adianta na hora da posse você botar a mão na Bíblia e jurar, se você não vai cumprir o que você está jurando. Não adianta. Não adianta você dizer assim: Deus salva o Brasil, se você não faz nada por ele. Não adianta. Quando eu vejo o promover do bem moral, pastor, o bem econômico também, o governo tem que valorizar o homem e o trabalho, remunerando com justiça para que todos possam viver com dignidade. É só você olhar na favela da Rocinha. Quem é que mora com dignidade numa favela, meus irmãos? Rio de Janeiro está dividido. Pro lado de cá é favela, pro lado de cá é mansão. E o governo apoia isso. Por que apoia? Por que uns ganham 350 mil e o outro está brigando para ganhar um salário? Quem é que consegue sustentar uma família com um salário? Nem missionário não conseguimos sustentar com um salário. Embora muitos pensam que os missionários têm que passar fome, mas graças a Deus que aqui tem um povo que não pensa isso. Entendeu? Porque você não gostaria de passar fome. Então os missionários não devem passar fome também. Eles estão trabalhando para o reino. Mas um governo onde teria temência ao Senhor, com certeza teria igualdade. Porque Deus, Ele não faz acepção de pessoa. Você já pensou ganhar um pouquinho mais? O bem-estar moral, pastor. O governo deve estimular e promover um alto nível moral do seu povo, que está muito para baixo. Sabe como é que os estrangeiros pensam nas mulheres do Brasil? Sabe como é que os estrangeiros olham as mulheres do Brasil? Entendeu? Tá certo que as mulheres do Brasil, algumas deixam a desejar e fazem de propósito, mas as mulheres do Brasil são conhecidas pelas suas roupas
mamas e pelas suas bundas e peitos. Você não vê aqui na Austrália esse nudismo, mas você vai para o Brasil para você ver. Olha as propagandas de oficinas, olha as propagandas de pneu, olha as propagandas de automobilismo, olha as propagandas de lutas de UFC. É só mulheres. Como é que elas querem ser valorizadas se elas não se dão valor? Como é que elas querem ser respeitadas se elas não se dão respeito? Eu não digo, os homens também estão assim, entendeu? Os homens também estão no mesmo caminho. Incentivado pelo quê? Pelo governo, que ele deveria pregar, que ele deveria promover o bem moral. A moral de uma família está no exemplo do pai e da mãe. A moral de uma sociedade está no exemplo de uma boa família, meus irmãos. O patrocínio da cultura imoral está destruindo o nosso povo. Eu acabei de falar agora do carnaval. Entendeu? Olha só, os grandes reinos e nações do passado caíram não por força externa, mas por debilidade interna. Foi pregado sábado à noite aqui, que o Satanás, ele quer atacar os ossos, a estrutura. Não temos mais tempos. Irmã Camila se prepara, e a igreja se coloca de pé nesse momento. Nós vamos orar. Nós vamos orar. Pastor, vamos fazer uma oração diferente nesta noite. Enquanto a Camila se prepara, eu quero que você levante a tua mão nesse momento agora. Eu quero que você levante a tua mão. Em primeiro lugar, pelo nosso Brasil. Nós temos famílias lá. Nós queremos levantar a nossa mão e interceder pelo nosso Brasil. Nós queremos levantar a nossa mão e interceder o nosso governo aqui na Austrália. Nós queremos levantar a nossa mão e interceder pelas famílias, pela política. Nós queremos interceder pela prevenção e pelo conservamento da moral da sociedade. Nós queremos levantar a nossa mão e pedir para que Deus entre com providência e derrube todas as potestades que não estão em obediência à sua palavra. Nós queremos que Deus coloque líderes, que Deus coloque homens no governo, que Deus coloque pessoas tementes a Ele, que Deus comece a quebrar todas as barreiras que tem se levantado contra a obra, que tem se levantado contra a família, que tem se levantado contra a igreja. Nós queremos repreender neste momento. E a Bíblia diz que a oração do justo pode ir muito em seus efeitos. E aqui está um grupo pequeno, mas a sua oração faz Deus se levantar do seu trono. A sua oração está com a janela aberta para o Brasil, está com a janela aberta para a Austrália, está com a janela aberta para a Índia, está com a janela aberta para a missão, está com a janela aberta para a Nova Zelândia, está com a janela aberta para a África, está com a janela aberta para o céu. Da onde nos virá o socorro? É do Senhor. Levanta a tua mão para o céu agora nesse momento. Pai de amor e de bondade, na tua presença nós estamos, Senhor. Aqui está, Senhor, esse grupo de homens e mulheres temente a ti, Senhor, intercedendo pela nossa nação, intercedendo, Senhor, pela igreja, intercedendo pelo governo, intercedendo pela pátria, intercedendo pelo Brasil, pela Austrália, Senhor, e por todas as nações, por todos os líderes, Pai. Sim, Deus, porque Tu és a autoridade das autoridades. Tu coloca e Tu tira, Senhor. Pai, nós queremos pedir que toda autoridade que está se levantando contra a Tua igreja, contra a Tua palavra, Senhor, seja derribada por terra. Sim, Deus, e que nós possamos ser vitoriosos, que nós possamos caminhar com liberdade, Senhor, pregar a Tua palavra e o inferno ser desmascarado. No nome de Jesus, nós decretamos a vitória para a nação, para a política, para os líderes, para todas as famílias, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Meu advogado é o meu Senhor, Ele me defende do acusador. Minha
verdadeiro, justo, pra sempre fiel. Pra falar, atire a primeira pedra, aquele que não tem pecado, aquele que não erra. Pra me defender diante do inimigo, tomar minha dor pra chorar comigo, pra me sustentar debaixo de tua destra. Isso é fato consumado. Os meus casos impossíveis serão sempre encerrados pelo meu advogado. Meu advogado é o meu Senhor, Ele me defende do acusador. Minha causa entreguei em suas mãos, posso descansar o meu coração. Minha audiência Ele já marcou, garantiu de novo que eu serei um vencedor. Meu advogado mora lá no céu, verdadeiro, justo, pra sempre fiel. Advogado fiel, advogado fiel, o meu Jesus é pra mim. Advogado fiel, advogado fiel, advogado fiel, o meu Jesus é pra mim. Meu advogado é o meu Senhor, Ele me defende do acusador. Minha causa entreguei em suas mãos, posso descansar o meu coração. Minha audiência Ele já marcou e garantiu de novo que eu serei um vencedor. Meu advogado mora lá no céu, verdadeiro, justo, pra sempre fiel. É o meu Senhor, Ele me defende do acusador. Minha causa entreguei em suas mãos, posso descansar o meu coração. Minha audiência Ele já marcou e garantiu de novo que eu serei um vencedor. Meu advogado mora lá no céu, verdadeiro, justo, pra sempre.